Muito bem, o Supremo Tribunal Federal retoma julgamento que discute índice de correção do FGTS. Para entendermos aí o que isso pode trazer de mudança, nós conversamos agora com o mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, o Washington Barbosa. Muito bom dia ao senhor. Bom dia Marcelo, bom dia Lília e todos os nossos telespectadores. Washington, a gente sabe que hoje praticamente não há correção, é 0 ponto alguma coisa. A ideia é trazer pelo menos a poupança. Como é que o senhor avalia essa decisão? Claro que também não seria retroativa, né? Essa decisão passaria a valer, inclusive, acredito, nem apenas em 2024, só no próximo ano. Mas, de qualquer forma, traria pelo menos uma certa justiça aí ao trabalhador? Em primeiro lugar, é muito importante que a gente diga que o FGTS é um dinheiro do trabalhador, não é um dinheiro do Estado, né? O empregador paga 8% do teu salário por mês e deposita numa conta onde fica guardado aquele dinheiro para você usar em algumas situações. Qual foi a decisão do STF? A decisão do STF foi de manter o reajuste da forma que é de TR mais 3%, mais a distribuição do lucro. Agora, ele decidiu uma coisa muito importante para você que está nos ouvindo, que é o quê? Se essa conjugação, se essa fórmula de TR mais 3%, mais a eventual distribuição de lucros, não chegar pelo menos ao valor da inflação, que é medido pelo IPCA, você vai ter que ganhar essa diferença. Então, ali, se você colocando TR mais 3, mais distribuição de lucros, deu uma taxa de 2%, mas se a inflação foi de 3% no ano, o que é que você vai fazer? Você vai ganhar 1% a mais. Agora, Washington, durante a discussão no STF, e o Matos lembrou muito bem, houve uma corrente que foi abraçada principalmente pelo presidente do STF, o ministro Roberto Barroso, de que esse reajuste e essa correção realmente fosse feita pela poupança, o que não aconteceu, como você muito bem explicou. Isso renderia uma correção maior para o trabalhador, mas poderia encarecer o crédito imobiliário. Daí foi uma preocupação do próprio mercado imobiliário de que isso não fosse adiante, porque limitaria o acesso a esse crédito à população que tem renda menor, a população de baixa renda. No fim das contas, na sua visão, dá para a gente dizer, Washington, que o STF definiu essa discussão, fechou essa discussão mais guiado por uma questão social do FGTS do que por uma questão individual, olhando só individualmente para cada trabalhador? Dá para chegar a essa conclusão? Ótima pergunta, Lília. Olha, em primeiro lugar, assim, o STF, ele não deveria ver questões políticas e até mesmo econômicas, né? Existe uma linha do direito que a gente chama de law economics, né? O impacto financeiro da decisão judicial. Me desculpe, se houve um erro, se há algo que é ilegal, que não atende aos princípios constitucionais, independentemente do impacto ser grande ou ser pequeno, cabe ao STF, ao Judiciário como um todo, julgar conforme a Constituição e os princípios. Mas, assim, especificamente sobre isso, como eu falei agora há pouco, o FGTS é um confisco, né? É um dinheiro seu que é retido pelo governo. Ele utiliza isso para financiar obras de infraestrutura, para financiar a construção civil? Sim. Quando eu tenho um recurso de longo prazo, como é o caso dos recursos do FGTS, e ainda com uma remuneração baixa, lógico que isso impacta se eu usar isso como funding, se eu usar isso como origem de recursos para eu investir naquelas áreas, lógico que causa um impacto. Agora, gente, quem deveria sustentar esse impacto é quem é responsável pela política pública. Se existe uma política pública de financiamento a taxas mais baixas para pessoas de menor renda, eu concordo plenamente com isso. Mas isso não pode ser financiado pelo cidadão individualmente. Isso precisa o quê? Um orçamento próprio do governo para fazer isso. Não tem dinheiro? Tira de outras partes onde o dinheiro está sendo mal utilizado e coloca onde deve ser feita a política pública. Então, especificamente, sintetizando, desculpe até por alongar um pouco, sintetizando, nós temos dois aspectos. Primeiro,
STF, o judiciário como um todo, não tem que julgar vendo aspectos políticos, sociais ou econômicos. Ele tem que julgar o que é certo, o que é errado perante a lei e a Constituição. E segundo aspecto, é importante esse dinheiro para financiar infraestrutura e habitação? Sim, mas não cabe ao trabalhador individualmente arcar com isso. Então, seria uma decisão acertada se a corrente de Barroso tivesse prevalecido e a correção fosse feita segundo a poupança ou conforme acontece com a poupança? Washington, na sua visão? Olha, os dois índices, eles estão até relativamente próximos. Quando eu me refiro ao IPCA, eu estou falando aquele cálculo que o IBGE faz sobre a elevação da cesta, de uma cesta de produtos que ele define, que vai desde de produtos de limpeza para uma casa até uma eventual compra de passagem, compra tanto passagem aérea quanto passagem do dia a dia do seu transporte. Tende a ser mais justo seria a utilização do INPC, porque o INPC ele faz o quê? Ele pega não só a inflação, mas os custos como um todo que são ali alocados. A poupança hoje, ela tem ficado ali um pouco a mais, um pouco a menos do que a inflação. Tá? Então, a decisão do meio termo, do ponto de vista jurídico, ela foi lógica. Tá? Para o trabalhador, o que é que seria mais interessante, Lília? Nem o IPCA, nem a poupança, mas sim se utilizar o INPC, inclusive que é utilizado, por exemplo, para reajustar os benefícios previdenciários. Washington Barbosa, agora a pergunta do nosso comentarista Roberto Mota. Bom dia, Washington. Achei perfeita a sua posição. O FGTS é 8% do salário do trabalhador, que é tomado do trabalhador. O interessante é que quando criaram, ele foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador que fosse demitido sem justa causa. Então, quando você é demitido, tem um dinheiro lá esperando você. Mas aí resolveram usar, como você mesmo disse muito bem, usar esse dinheiro para fornecer crédito barato, né? Fornecer crédito barato às custas do trabalhador, porque o dinheiro que é dele é remunerado a um valor muito menor do que ele poderia ter se ele mesmo aplicasse. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: se realmente as autoridades tivessem o interesse do trabalhador em vista, não seria muito melhor tornar o FGTS opcional? Quem quiser, deixa lá o governo administrando o seu dinheiro. Eu não quero. Eu quero receber os 8% no meu salário no final do mês e fazer com ele o que eu quiser. O que você acha dessa ideia? Mota, em primeiro lugar, um grande prazer estar falando aqui com você, tenho uma admiração enorme por você e pelas suas posições. Vamos primeiro voltar um pouco na história, né? Ele foi criado, o FGTS, em troca da estabilidade, lembra? Os empregadores da iniciativa privada tinham estabilidade e aí trocaram a estabilidade pelo FGTS. Olha, o dinheiro é seu. Então, assim, nós temos que confiar na inteligência do cidadão. O Estado não deve tratar o cidadão como ele fosse um incompetente, como ele fosse uma pessoa que eu tenho que decidir por ele. Nunca, né? Isso não existe. Então, a tua proposta de deixar a critério do trabalhador o que é que ele faz com esse recurso, eu concordo plenamente com ela. Inclusive, eu defendo uma tese, Mota, que é você utilizar esse recurso na previdência privada. Tá? Por que na previdência privada? Primeiro, eu tenho um estudo, um artigo bem interessante, onde eu faço uma correlação entre o IDH e o saldo da previdência privada daquele país. E, Mota, depois eu posso até te mandar uma correlação quase que direta entre as duas coisas. Por quê? Quando eu falo de recurso de longo prazo, eu estou falando de funding mais barato, eu estou falando da possibilidade de investimentos de longo prazo também. Agora veja, a previdência privada, eu quem escolho. A previdência privada, eu que digo, quero ir para a instituição A, quero ir para a instituição B, quero ir para qualquer outra coisa. Ou mesmo, em algum momento que eu preciso, eu posso inclusive sacar esse recurso.
Tá? Então, concordo plenamente contigo, o recurso é do trabalhador e ele deve estar disponível para o trabalhador. Só para encerrar aqui, vocês lembram que em algumas oportunidades, dentro de um apoio a empresas estatais, foi liberada a possibilidade de você tirar parte do teu recurso do FGTS para quê? Para comprar ações da Petrobras, para comprar ações do Banco do Brasil. Esses dois eu me lembro muito bem que ocorreram. Então, assim, foi uma opção do trabalhador. Eu acho que isso deve haver sempre, não só para empresas estatais. Tá? Então, se eu quiser aplicar no mercado imobiliário, eu aplico. Se eu quiser aplicar numa previdência privada, investir numa previdência privada, eu assim o faço. Agora, Washington, nessa ideia também de dar mais autonomia para o trabalhador na gestão e na utilização desse recurso do FGTS, criou-se no governo anterior o saque aniversário, que é uma ideia muito combatida pelo atual governo. Há uma tentativa de que se acabe com essa possibilidade. Me parece que o Congresso ainda vai se debruçar sobre isso, é uma discussão que está pendente. Queria te ouvir sobre isso também, sobre essa questão do saque aniversário, se essa decisão do STF afeta em algum ponto esse benefício, essa possibilidade e sua posição em relação ao próprio benefício também, se deve ou não acabar. É muito diferente a gente dar uma entrevista para as pessoas preparadas e que têm realmente a lógica e o conhecimento do assunto. Ótima pergunta, Lili. Olha, o saque aniversário ele foi criado como uma forma de atender o que eu acabei de falar, né? De dar disponibilidade, de dar o direito do trabalhador de ele escolher o que fazer. O saque aniversário, como o próprio nome diz, você recebe parte do teu saldo do FGTS e aí é um percentual que varia conforme o valor do teu saldo, de tal forma que quem tem um saldo menor, ele recebe um percentual maior. Quem tem um saldo maior, pode sacar um percentual menor. O governo atual, ele bate muito nessa possibilidade, até porque ele tem as políticas públicas de financiamento, não quer tirar de outras partes do orçamento que poderia servir de fonte de recurso disso, e quer que o saldo do FGTS seja o maior possível. Algumas informações a esse respeito. Em primeiro lugar, não houve decréscimo do saldo do FGTS, saldo global, desde o início do saque aniversário, tá? Então, mesmo com um saque aniversário, o saldo global do FGTS manteve o mesmo, com variação positiva acima da inflação, tá? Washington, me explique, como é que eu tiro o dinheiro e o saldo fica o mesmo? Né? Houve um incremento da massa produtiva, né, legal do emprego, onde o saldo do FGTS aumentou. E mais, gente, na hora que eu faço isso, eu estou liberando recursos para movimentar as cidades, para movimentar a economia. Se você saca um dinheirinho do FGTS, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma reforma em casa, você vai pagar uma conta, ou mesmo você está sem dinheiro, você pode, na verdade, fazer uma compra mensal ali de alimentos um pouco maior. O que é que isso faz? Ajuda o cara do mercadinho, ajuda a pessoa lá que produz na economia familiar, ajuda a indústria e isso movimenta e gera emprego, mas com a opção do trabalhador de fazer o que quiser. Então, eu acho que pelo meu raciocínio já deixou bem claro no sentido de que eu sou totalmente ao favor do saque aniversário e também de outras propostas que tramitam no Congresso Nacional para flexibilizar esses saques, como o caso de desastres, como o caso de calamidades públicas, como o caso de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, vamos flexibilizar cada vez mais, porque esse dinheiro é seu, é do cidadão. Washington, para quem nos acompanhou até agora, eu queria que você situasse, então, a gente falou, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento. Em que pé está esse julgamento? Fase final mesmo? Haveria uma retroatividade? Não haveria, então vai valer a partir de 2025. Queria que você situasse esta ação que o Supremo vai voltar a analisar. Então vamos lá, o primeiro aspecto, os pedidos que foram feitos foram pedidos de atualização, inclusive de saldos que já foram sacados.
Qual foi a decisão do STF? A decisão do STF discutiu, né, fechou aquela fórmula de atualização que a gente falou, TR mais 3% mais distribuição de lucros. Se não der a inflação, cobre a inflação medida pelo IPCA. Agora, isso vale para quem? Isso vale para quem tem dinheiro hoje no FGTS. Tá? Hoje, quando? No dia da publicação desta decisão. Essa publicação não houve, o julgamento foi agora. Geralmente isso demora uns 20 dias, 40 dias mais ou menos para ser publicado. Tá? Então, a partir daquele momento ali vai ser um marco. Quem tiver saldo ali, naquele momento, vai haver toda essa atualização, todas essas diferenças calculadas. E aí você me perguntou, Washington, essa é uma decisão final, tá? Em princípio, desta decisão, ainda cabe um recurso que a gente chama de embargos de declaração. O que é isso? É para quando eu tenho alguma dúvida no que foi escrito no acordo, quando eu quero deixar algo mais claro da decisão, quando a decisão deixou de citar alguma coisa. Isso, qualquer uma das partes pode opor os embargos de declaração até 15 dias úteis após a publicação, tá? Provavelmente não haverá isso, porque essa decisão ela também foi fruto de acordo entre o STF, entre a Advocacia Geral da União e as partes, tá? Então, provavelmente não deve haver. Mas, independentemente disso, Washington, quando que eu vou receber esse dinheiro? Olha, até ali o segundo semestre, final do segundo semestre, já devemos ter o trânsito julgado, e aí você já pode procurar essa atualização. Conversamos então com o mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, o Washington Barbosa, conversou conosco. Essa decisão importante, portanto, falamos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do Trabalhador Brasileiro. Muito obrigado, Washington, pela sua participação aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigado.